O Reino e a Igreja, do autor Witness Lee, editora Árvore da Vida, 2006, segunda edição. Prefácio. Capítulo 1. O Evangelho e o Reino. Capítulo 2. A vida e o reino. Capítulo 3. A relação entre o reino e a igreja. Capítulo 4. A edificação da igreja relacionada ao reino. Este audiobook está no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Capítulo 1. O Evangelho e o Reino. Neste livro, consideraremos a relação entre o reino de Deus e a igreja. Em primeiro lugar, porém, desejamos fazer uma pergunta essencialmente relacionada com o nosso tema. Qual é o objetivo do Evangelho? Em nossa pregação, geralmente, contamos a história do Evangelho a partir do ponto de vista humano e raramente a partir do ponto de vista divino. Por um lado, a nós pregadores falta uma noção suficientemente elevada do Evangelho. Por outro, é mais fácil pregar a partir do ponto de vista humano, pois assim podemos fazer um apelo mais pessoal à nossa audiência. Se pregarmos o Evangelho do ponto de vista de Deus, nossos ouvintes poderão considerá-lo muito distante, e por não sentirem que é de interesse imediato, será difícil tocar na emoção deles. Portanto, fazemos da salvação do pecado o objetivo do Evangelho e assim oferecemos alegria e paz à nossa audiência. Ocasionalmente, elevamos um pouco o padrão e apresentamos a vida como alvo. Nosso ponto de partida é o pecado, a inquietação, a miséria e a condição morta do homem. Nosso alvo é perdão, paz, alegria e vida. Já que enfatizamos a necessidade humana quando pregamos o Evangelho, nossos convertidos enfatizam o que ganharam quando aceitaram o Evangelho. Eles dizem: eu criei no Senhor Jesus e obtive perdão de pecados, ganhei paz, alegria e vida. Mas se examinarmos cuidadosamente a Bíblia, deixando de lado nossos próprios conceitos, veremos que a apresentação bíblica é muito diferente da nossa. Ela é assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ela apresenta o reino como o objetivo do Evangelho. Deveríamos arrepender-nos, não simplesmente para obter perdão, paz e vida, mas por existir um reino celestial que exige nosso arrependimento. Devemos arrepender-nos para que nos tornemos participantes desse reino. Podemos estar satisfeitos por haver obtido perdão, paz e vida, mas Deus não está satisfeito com isso. Não foi somente João Batista que começou sua pregação com as palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essas mesmas palavras também foram faladas pelo Senhor Jesus quando começou seu ministério. Na dispensação do Novo Testamento, ao apresentar o Evangelho ao homem, Deus mostra o reino como seu objetivo transcendente. Quando no Novo Testamento substitui a lei pela graça, Deus o faz por causa do reino, porque a lei era impotente para introduzir os homens no reino. Uma vez que virmos o reino, perceberemos quão insuficiente era a nossa antiga pregação do Evangelho. Quão familiar é o assunto do novo nascimento. Quantos têm pregado sobre esse tema baseado em João capítulo 3? Mas quantos têm visto o propósito do novo nascimento? Nosso Senhor diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O objetivo apresentado por ele era o reino. O propósito do novo nascimento é capacitar-nos a entrar no reino. Temo que não muitos tenham este conceito sobre o novo nascimento, que Deus nos deu sua vida a fim de que possamos participar do seu reino. Se quero viver no reino de Deus, devo possuir uma vida diferente da vida que tenho por natureza. Preciso nascer de novo, preciso receber a vida de Deus, pois se não possuir sua vida, não posso viver em seu reino. O que dissemos torna suficientemente claro que o Evangelho sempre tem em vista o reino de Deus, portanto, ele é chamado de Evangelho do Reino. Mateus 24:14 diz: será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo. Mas, que é o reino? O cristianismo fez do reino uma questão principalmente de profecia, algo relacionado ao futuro. Muitos pensam que entrar no reino é o mesmo que ir para o céu.
Quando criança, ouvi muita pregação desse tipo, colocando o reino dos céus ou o reino de Deus como um lugar de felicidade eterna reservado para o futuro. Essa apresentação é contrária às Escrituras. A Bíblia mostra que o reino de Deus ou o reino dos céus está relacionado à nossa vida no tempo presente. Reconhecemos que há um aspecto do reino que se refere ao futuro, mas a ênfase bíblica está mais no presente que no futuro. O reino influencia efetivamente nossa vida diária. A palavra reino, usada no Novo Testamento, é um termo forte na língua grega. Alguns tradutores têm defendido o uso da palavra soberania como sinônimo. Trata-se da ideia de um governo soberano, de autoridade real. Você se lembra das palavras do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6? Os dois versículos falam dos santos ressuscitados reinando com Cristo 1000 anos. A palavra reinar, usada em ambos os versículos, vem da mesma raiz da palavra reino. O reino de Deus é o reinar de Deus. O reino dos céus é o reinar dos céus. Mas qual é a implicação disso? Certamente não é difícil entender. Antes de sermos salvos, estávamos sob o domínio de Satanás e exteriormente nossa vida era governada pelos homens. Quando crianças, estávamos sob a autoridade dos nossos pais. Como estudantes, estávamos sob a autoridade dos nossos professores. Como cidadãos, estávamos sob a autoridade do Estado, mas não havia nenhuma autoridade divina em nossa vida. Veja as cidades modernas. Quanta ordem! Uma linha amarela é traçada no meio da estrada e controla as mãos de direção. Ninguém cruza essa linha. Quando alguém está para entrar em determinada via e vê uma placa indicando contramão, não vai nessa direção. Em outro lugar ele vê proibido estacionar e não estaciona ali. Que ordem! Mas remova o governo, a polícia e os tribunais e veja como as cidades ficam. Haveria um caos total. Por que as pessoas hoje são ordeiras? Porque o governo, a polícia e os tribunais exercem controle sobre elas. Será que elas estão sob a autoridade de Deus? Não. Tampouco estávamos nós antes de sermos salvos. Não estávamos sob o governo de Deus, o que significa que não estávamos no reino de Deus. Mas um dia, por meio do Evangelho, Deus veio até nós e disse: você tem de se arrepender. Arrepender-se de quê? Não simplesmente arrepender-se de determinados erros, de determinados pecados, mas arrepender-se radicalmente, arrepender-se de não ter estado sob a autoridade do céu, arrepender-se de não se submeter à soberania de Deus. A razão de nossos erros é primeiramente nossa não aceitação do governo de Deus. Os homens cometem todo tipo de pecado, porque não querem deixar que Deus exerça sua autoridade sobre eles. Mas como é que ele pode trazê-los para debaixo de sua autoridade? Por meio do Evangelho. O Evangelho que o Novo Testamento revela é um Evangelho proclamado a rebeldes, a homens que têm resistido à autoridade de Deus, a homens que têm rejeitado seu governo, a homens que não querem estar sob seu reinar. Esse Evangelho limpa tais homens e põe a vida de Deus dentro deles de tal forma que eles possam aceitar o governo de Deus. Isso é o Evangelho do Novo Testamento. Você ouviu o Evangelho, creu e foi salvo. Mas será que viu que o Evangelho o colocou sob o governo de Deus? Você viu que foi salvo para o propósito específico de ser trazido para o seu controle? Viu que sua salvação não está relacionada meramente a perdão, paz e vida, mas o verdadeiro objetivo de você ter sido perdoado e da vida lhe ter sido transmitida é levá-lo para estar sob o governo soberano de Deus. Isso é o Evangelho. Apocalipse 1, 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. A razão de Deus nos ter lavado no sangue precioso era para que pudéssemos ser levados a estar sob seu governo. Como tenho pregado o Evangelho em diversos lugares, tenho tido contato pessoal com inúmeras pessoas que foram claramente salvas e após sua salvação disseram-me algo parecido com isso.
Por que será que, desde que fui salvo, pareço estar sob certo tipo de controle? É como se alguém tivesse tomado o controle de minha vida, de tal maneira que quando desejo fazer determinada coisa, algo em mim diz: não, não. Anteriormente, eu era senhor de mim mesmo. Agora simplesmente já não posso fazer o que me agrada. O que significa isso? Não é essa também a sua história? Sim, essa é a história de todo aquele que é salvo. Entretanto, no momento da nossa salvação, não imaginamos que alguém entraria em nossa vida e assumiria o comando. Muitas pessoas, quando recém-salvas, não entendem isso e me pedem uma explicação. Tenho procurado explicar da seguinte maneira: como você creu no Senhor, você não o recebeu em sua vida? Então não sabe que o Senhor que você recebeu não é apenas Salvador, como também é Rei? Ele não é apenas o crucificado, mas é também o que foi exaltado ao trono. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e sobre a terra. Deus o fez Senhor e Cristo. Hoje, ele não é mais o Salvador na cruz. Ele é o Salvador no trono. É como o Rei que ele se tornou seu Salvador. Por isso, a vinda dele trouxe seu trono para a sua vida. Toda pessoa salva está debaixo de um governo interior, e esse é o governo do reino. Até agora você sabia de uma restrição sobre si, mas não havia percebido que há um trono em sua vida. O reino de Deus está no seu interior. Alguns dias atrás encontrei alguém que disse espantado: meus colegas podem envolver-se totalmente com todo tipo de diversões e eu desejo fazer o mesmo. Entretanto, quando quero tomar parte nessas diversões, há uma forte restrição interior. Por que há todo esse transtorno interior? Às vezes dizemos às pessoas que há um transtorno interior porque elas têm interiormente a vida do Senhor. Isso é verdadeiro, mas não é toda a verdade. A questão não é simplesmente uma vida interior, mas uma autoridade interior. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Que estamos comendo e bebendo? Trata-se de questões muito práticas da vida diária. O reino de Deus é igualmente um assunto muito prático na vida diária, tão prático como comer e beber. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando permitimos que a autoridade do reino de Deus opere em nós, essas três coisas caracterizarão nossa vida diária. Seremos rígidos com nós mesmos em todas essas questões relacionadas à justiça. Em nosso relacionamento com os outros, a característica será a paz. E em nosso andar com Deus teremos alegria no Espírito Santo. Se não tivermos alegria no Espírito Santo, algo estará errado conosco. Quando nos livramos da restrição divina, permanecemos em silêncio, enquanto outros estão louvando. Enquanto eles cantam seus aleluias, não conseguimos nem mesmo proferir um amém. Nosso espírito torna-se tão pesado que não conseguimos nos alegrar. Quando a justiça caracteriza nosso andar pessoal, quando temos paz em nosso relacionamento com os outros e quando temos a alegria na presença de Deus, então o reino está manifestando-se em nossa vida diária. Deixemos de pensar no reino como um assunto meramente de profecia. O Novo Testamento revela que tão logo somos salvos, o trono de Deus é trazido para o nosso interior, para que daí por diante nossa vida seja vivida em submissão ao seu reino. Capítulo 2. A vida e o reino. A Bíblia, do princípio ao fim, associa a vida com a autoridade. Quando o homem é mencionado pela primeira vez, esses dois assuntos são introduzidos. No primeiro capítulo de Gênesis, é introduzida a questão da autoridade. Quando Deus criou o homem, ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gênesis 1:28. Assim que Deus criou Adão, ele conferiu-lhe o direito de governar toda a terra. Mas Gênesis 1 não nos diz tudo o que ocorreu entre Deus e o homem quando este foi criado. Portanto, o capítulo 2 complementa o registro. Gênesis capítulo 1 diz-nos que Deus queria que o homem dominasse por ele sobre a terra e também diz-nos que tipo de homem deve ser o que vai exercer a autoridade de Deus.
Ele deve ser a imagem de Deus. O homem que vai governar a terra por Deus deve ser um homem conforme a semelhança de Deus, isto é, parecido com Deus, de tal maneira que quando vê esse homem que está dominando, você vê o próprio Deus. O homem que deve governar a terra por Deus não é meramente alguém que exerce autoridade, ele é alguém que exerce autoridade como representante de Deus. Isso é algo tremendo, é algo transcendente e exige uma vida transcendente para a sua realização. Uma tarefa sobrenatural exige uma vida sobrenatural. É necessário que nos fixemos neste ponto. Se o homem deve representar Deus e exercer domínio por ele na terra, esse homem deve possuir uma vida sobrenatural. Ele é incapaz de arcar com uma responsabilidade tão elevada na força de sua própria vida natural. Se ele deve exercer a autoridade divina e ser um representante divino, ele precisa possuir a vida divina. Portanto, assim que Gênesis capítulo 1 apresentou um homem à semelhança divina, e no exercício da autoridade divina, Gênesis capítulo 2 apresenta a árvore da vida. Deus estava indicando que ele queria que o homem participasse da árvore da vida, a fim de possuir a vida divina, e assim ser capaz de cumprir as responsabilidades do seu ministério. Somente se a vida incriada de Deus entrasse numa criatura humana é que essa criatura estaria capacitada a representar o Senhor da criação e a governar sobre a terra em nome do Senhor da criação. Você percebe que logo no começo a Bíblia vinculou a autoridade à vida? E no final da Bíblia, essas duas ainda estão vinculadas? Nos 2 capítulos finais de Apocalipse, pode-se ver a vida fluindo do trono, e o trono representa a autoridade, Apocalipse 22, 1 e 2. A autoridade está totalmente relacionada à vida. Se você tem a vida, tem autoridade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 13 e 5. Se queremos tomar parte no reino, precisamos nascer de novo. Precisamos tornar-nos possuidores de uma vida diferente da que possuímos por natureza, usando uma ilustração do Antigo Testamento. Adão, em Gênesis 1, com sua vida terrena, precisa receber a vida celestial de Gênesis 2. Não pense que precisamos nascer de novo porque pecamos. Devemos nascer de novo porque necessitamos possuir uma vida que não temos pelo nascimento natural. É claro que os pecadores precisam nascer de novo, mas se o homem não tivesse caído, o novo nascimento ainda seria necessário. Nosso Senhor disse a Nicodemos que ele precisava receber a vida de Deus para que pudesse tornar-se participante do reino de Deus. Você vê aqui, uma vez mais, a vida e o reino estão vinculados. Você pode dizer, tudo isso é muito bom, mas está além da minha capacidade. Verdadeiramente quero submeter-me à autoridade de Deus, mas simplesmente não consigo. Eu sou um fraco. Sim, todos nós somos muito fracos, pois somos filhos de Adão. Somos todos filhos do pó. Somos todos muito terrenais. E as coisas da terra são frágeis demais. Um pequeno golpe e elas se fazem em pedaços. Assim somos nós. E não somos apenas criaturas frágeis, somos criaturas caídas. Somos rebeldes por natureza. Não temos força para nos submeter a Deus, mas temos muita força para nos rebelar contra Ele. Temos de confessar que nossa vida natural é uma vida rebelde, que não consegue submeter-se a Deus. A vida que temos por nosso nascimento natural é totalmente incapaz de se render à sua autoridade. Nossa vida natural é incapaz, totalmente incapaz de estar sob o governo de Deus. Quando os discípulos ouviram o Senhor falar sobre o reino, eles deram um suspiro e disseram, quem consegue? E o Senhor respondeu, isso é impossível aos homens. Deixe-me usar uma ilustração aqui. Um cachorro não pode voar. Voar é algo absolutamente impossível para o cachorro. Mas o que um cachorro não consegue fazer, um pássaro faz com facilidade. Para um pássaro voar pelos ares é a coisa mais simples. A vida de um cachorro é uma vida que não consegue voar. A de um pássaro é uma vida que voa com facilidade.
O pássaro tem o tipo de natureza que voa, e ele sofreria muito se não o deixasse voar. Assim, se quiser que o cachorro rasteje por um buraco e escale uma colina, ele conseguirá fazê-lo, mas peça-lhe para voar e ele não conseguirá. É tudo uma questão de vida. Nossa vida natural, corrompida, não consegue submeter-se a Deus. Precisamos de outra vida para isso. Precisamos da vida de Deus. O novo nascimento é Deus vindo para dentro do homem, de maneira que o que antes era impossível para o homem tornasse agora possível. De maneira de que o que antes era impossível para o homem, torna-se agora possível. Para Deus, tudo é possível. Mateus 19, 26. Nosso problema de autoridade não é problema para Deus. Quando temos sua vida, é a coisa mais natural estar sob sua autoridade. É tão espontâneo quanto um pássaro voar. Se reprimimos a vida divina em nosso interior e não a deixamos submeter-se à autoridade divina, então sofremos como um pássaro na gaiola. Mas quando nos submetemos ao controle divino, somos maravilhosamente libertados. Quanto mais nos submetemos, mais libertados somos, até que, como disse Isaías, podemos subir com asas como águias. Isaías 40, 31. Você percebe que o reino está relacionado à vida? As exigências do reino são terríveis, mas a provisão da vida divina é equivalente a todas as suas exigências. Um evangelho pleno apresenta o reino com seus requisitos. Ele também apresenta o sangue precioso para limpar da corrupção e a vida para suprir a força que nos torna participantes do reino. O evangelho apresenta essas três coisas: o reino, o sangue e a vida. O reino faz suas exigências, mas em razão da purificação que vem mediante o sangue precioso e da força que vem por meio da vida divina, mesmo nós, que por natureza somos criaturas caídas, podemos viver a vida do reino. Louvado seja Deus, pois a própria fonte da vida está em nosso interior, a saber, o próprio Deus. O Deus que do trono faz suas exigências, ele mesmo se satisfaz. Do trono, ele exige que nos submetemos a ele, e do nosso interior, ele supre a vida que se submete a ele. Isso não exige nosso esforço, mas nossa cooperação. Não é necessário que façamos, mas é preciso deixarmos que ele faça. De outra maneira, como poderiam ser satisfeitas as exigências do reino? Ouça essas exigências elevadas. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Mateus 5, 38 a 40. Quando li essas palavras em minha juventude, pensei: eu não consigo fazer isso, e jamais em toda a minha vida serei capaz de fazê-lo. Por isso tenho de desistir de ser um cristão. Não posso ser um falso cristão, tampouco posso ser um cristão verdadeiro. Por isso, não posso ser cristão de maneira alguma. Não há nenhuma saída. Mas uma voz em meu interior disse: você não pode deixar de ser cristão. Eu queria recuar, mas não podia. Queria avançar e não conseguia. Oh, que coisa triste! Por muito tempo estive em grande perplexidade, mas um dia Deus mostrou-me que o que eu tentava fazer era totalmente impossível, e Ele jamais pretendera que eu tentasse fazer. Imagine tentar alcançar tal padrão. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. Naquele dia, a luz raiou e pude louvar a Deus por Ele ser meu Pai e porque a vida do Pai em mim capacitava-me a ser perfeito. Não se trata de nossa capacidade de fazer algo, mas de darmos nosso consentimento para Ele fazer. Se não consentimos, Ele é incapaz. É aí que frequentemente está o problema. Ele quer, mas nós não queremos. As exigências do reino jamais podem ser cumpridas pelo homem, e Deus jamais esperou que o homem as cumprisse. As exigências que ele faz, ele mesmo as cumpre, e essa é a graça revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a lei fazia suas exigências para o homem, mas no Novo Testamento é o reino que faz exigências. As exigências do reino são muito mais severas que as da lei.
As exigências da lei provaram quão impotente o homem é. Agora, as exigências do reino provam não quão incapaz é o homem, mas quão capaz é Deus. Não é necessário que as exigências do reino provem a incapacidade do homem, pois isso já foi definitivamente provado pelas exigências da lei. Hoje, as exigências do reino servem para demonstrar a infinita capacidade de Deus. Ele se tornou nossa vida para que Ele mesmo em nós possa satisfazer a todas as exigências que o seu reino impõe. É importante perceber que a vida de Deus nos foi dada por causa do seu reino. Se não o deixamos estabelecer seu trono em nossa vida e vindicar sua autoridade sobre nós, sua vida não pode operar em nós. Deus pôs sua vida em nós como o propósito específico de satisfazer as exigências do reino, e se não permitirmos que Ele estabeleça seu reino em nós, sua vida em nós não pode funcionar. Deixe-me usar uma ou duas ilustrações. Uma irmã veio ter comigo com seus problemas, e depois de falar um pouco, disse algo assim: na verdade, não tenho nenhum problema, a não ser meu mau temperamento. Continuo perdendo a paciência com meu marido e com meus filhos. Tenho orado a esse respeito, mas quanto mais oro para obter vitória, mais meu temperamento me vence. Por que isso ocorre? Sei que o Senhor é meu Salvador, porque Ele não me salva do meu mau temperamento. Sei que o Senhor ouve as orações, por que então Ele não ouve as minhas orações a esse respeito? Sei que a vida dele é poderosa, porque sua vida poderosa não consegue vencer meu pequeno temperamento. Tudo o que ela disse era bastante racional. A vida do Senhor em nós é uma vida poderosa, e Ele é alguém que ouve e responde às orações. Por que então esse temperamentozinho não é vencido? Por favor, não me interprete mal quando digo que a vida do Senhor foi colocada em você e em mim para satisfazer as exigências do grande reino de Deus e não para satisfazer nosso temperamentozinho. Por isso, eu disse àquela irmã: quem é o Senhor da sua vida? Você ou o Senhor? A autoridade está em suas mãos ou nas dele? E quando ela arrazoou novamente a respeito do seu temperamento, perguntei-lhe outra vez: quem está no trono da sua vida? Você ou Deus? Quando enfatizei esse ponto e não lhe dei uma escapatória, finalmente veio a resposta: eu estou no comando da minha vida. Então eu disse: irmã, que mais é necessário dizer? Você está no trono e quer que o Senhor a ajude. Se Ele não está no lugar de autoridade em sua vida, como pode Ele fazer algo por você? Esse é todo o nosso problema hoje, porque a vida poderosa de Deus não consegue tratar com nossos temperamentozinhos. A questão não são os pequenos ou grandes problemas. A questão é: quem está no controle? Quem está no trono? Você está sempre esperando que Deus se limite ao trono nos céus enquanto você ocupa o trono em sua vida. Então você é incomodado por suas fraquezas e pecados e invoca o Senhor para que lhe ajude. Você clama a Ele. O Senhor não é todo-poderoso? Não prometeu responder às orações? Será que o Senhor suporta ver seu filho vivendo uma vida derrotada? Sim, Ele suporta vê-lo derrotado e o deixará assim até que perceba que Ele pôs sua vida em você para estabelecer seu reino em você. Você deve deixá-lo possuir o trono. Deixe-o tomar o controle. Deixe-o estabelecer seu reino em sua vida. Então cada inimigo será derrotado. Já não haverá necessidade de orar por suas fraquezas, pois se ele tem seu lugar no trono da sua vida, todo inimigo será vencido. Nos dias do Antigo Testamento, quando Jeová tinha seu lugar como rei do seu povo, todos os inimigos foram subjugados por ele. Mas quando os israelitas recusaram que Deus tivesse o domínio, seus inimigos predominaram sobre eles. Então, todos seus clamores foram inúteis. Seus inimigos tomaram a cidade santa, destruíram o templo, carregaram a arca e levaram cativo o povo de Deus. Certa vez um irmão veio a mim e disse algo assim: por que será que meu ministério de pregação é tão fraco? Eu oro muito a esse respeito. Às vezes jejuo e oro, e às vezes gasto toda uma noite em orações,
antes de aceitar um convite para pregar. Por que ainda não tenho poder? Minha resposta foi a mesma de antes. Quem está no controle da sua vida? Eis aí toda a questão. Se você tenta limitar Deus ao trono no céu e recusa-lhe o trono da sua vida, todo o seu clamor por ajuda de nada valerá. Não se trata de haver fraqueza ou poder, mas de quem está no trono. Lemos a respeito do rio da água viva, e que de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Apocalipse 22, versículo 2. Onde quer que esse rio flua, toda necessidade é suprida. Mas de onde veio esse rio? Então, me mostrou o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. A vida está sempre associada com o trono. Quando nos submetemos à autoridade de Deus e deixamos que Ele estabeleça seu reino em nossa vida, somos mantidos em vitória e em plenitude de vida, pois então nós também estaremos em autoridade. Capítulo 3. A relação entre o reino e a igreja. A proclamação de abertura do Novo Testamento é a seguinte: está próximo o reino dos céus. Mateus 3, versículo 2. O Novo Testamento chama a atenção imediata para o reino. Mas pouco depois, quando os discípulos vieram a conhecer o Senhor, este levantou a questão da igreja. A igreja era um mistério que estivera oculto por todas as gerações do passado, e somente quando o Senhor Jesus levou seus discípulos a reconhecê-lo como Cristo, o Filho do Deus vivo, é que ele falou abertamente a respeito da igreja. Quando Pedro diz: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", o Senhor veio subitamente com a seguinte palavra: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", Mateus 16, 16 e 18. Era como se ele estivesse dizendo: "Eu sou o Filho de Deus, o Cristo, com esse objetivo, a edificação da minha igreja. Como Filho de Deus e como Cristo, eu sou uma pedra, a pedra de fundamento de um edifício que deve ser construído, e esse edifício do qual eu sou o fundamento é a igreja." Tenhamos em mente que a primeira menção da igreja está em Mateus 16, e Mateus é o livro que proclama o reino. A segunda menção da igreja também está no livro de Mateus, no capítulo 18. Os 4 evangelhos registram somente 2 ocasiões em que o Senhor, nesta terra, referiu-se à igreja, e ambas estão no livro que proclama especificamente o reino. A partir disso, podemos saber quão intimamente relacionados estão o reino e a igreja. Por todo o Novo Testamento, vemos esses dois avançando juntos no mais íntimo relacionamento. Quando o Senhor diz: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele imediatamente acrescentou: "Dar-te-ei as chaves do reino dos céus." As chaves do reino são dadas para tornar-se possível a construção desse edifício. Onde está ausente a autoridade do reino, ali há a carência da edificação da igreja. Todo aquele que se recusa a submeter-se à autoridade do reino pode, no máximo, ser uma pessoa salva. Ele jamais será edificado na estrutura da igreja. A Bíblia, primeiramente, apresenta o reino e então apresenta a igreja, onde está o reino dos céus em autoridade. Ali é edificada a igreja. Uma igreja surge onde um grupo de pessoas aceita o governo celestial. Parece que a presença do reino é que produz a igreja. Mas o Novo Testamento vai além disso. Isso é somente metade da revelação do Novo Testamento. A outra metade é: a igreja introduz o reino. A igreja que vem à existência sob o governo celestial, por sua submissão ao governo celestial, trata com o inimigo de Deus. É a presença do inimigo de Deus que impede que a vontade de Deus seja feita na terra, e é o exercitar da autoridade de Deus pela igreja que o expulsa. Então surge a Nova Jerusalém, e ali podem ser vistos o reino e a igreja mesclados numa única entidade. A Nova Jerusalém é a noiva, que de acordo com Efésios 5 é a igreja. Ela é também uma cidade que exprime a ideia de governo, e nesse centro de governo está o trono de Deus e do Cordeiro. A Nova Jerusalém combina em si mesmo a igreja e o reino. Falando dessa maneira,
resumimos numa sentença o conteúdo de todo o Novo Testamento, poderíamos expressá-lo em 3 frases. O reino produz a igreja introduz o reino e o resultado final é o reino e a igreja. O Novo Testamento inicia apresentando o reino e então a igreja. Mas como a igreja se torna uma realidade? Pelo exercício da autoridade do reino. Quando a igreja cede ao reino a autoridade para governar e submete-se ao seu poder, ela introduz o domínio do céu sobre a terra. Por todo o Novo Testamento, vemos a igreja misturada com o reino e o reino misturado com a igreja, até que, por fim, essa combinação resulta na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, onde se pode detectar a natureza da igreja e as condições do reino, Deus é capaz de expressar plenamente sua soberania e, portanto, executar sua vontade e expor sua glória. Com esse resumo em mente, perguntamos agora: por que a igreja é necessária? Podemos delinear a resposta com apenas poucas palavras. Deus tem um propósito em relação ao universo, mas para sua realização era-lhe necessário exercer autoridade, porque, como já dissemos, não se pode realizar nenhum plano se faltar autoridade. Se Deus conseguiria ou não cumprir seu propósito, dependia dessa questão de autoridade. Por isso, quando tentou sabotar o propósito de Deus, o inimigo de Deus fez algo crucial: violou a autoridade divina. Como Deus enfrentou essa situação? Ele o fez obtendo uma nova criação, por meio da qual poderia exercer autoridade. Deus buscou um grupo de homens que lhe dessem a preferência nesta terra para sustentar sua vontade. Se Deus tão somente conseguisse garantir um grupo de homens na terra que o deixasse dominar sobre si, ele então conseguiria realizar neles e através deles seu propósito referente a Cristo. É por essa razão que Deus precisa da igreja. Ele queria ter a igreja para poder trazer seu reino dos céus para a terra. A questão que surge agora é: como obter a igreja? Poderíamos responder: o Senhor Jesus derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados e deu sua vida para que pudéssemos nascer de novo e assim constituirmos a igreja. Isso é suficientemente verdadeiro, mas é um aspecto muito superficial da verdade. A Bíblia apresenta este aspecto de modo muito mais profundo. A igreja foi obtida por meio do governo soberano do céu, pelo fato de o reino dos céus poder afirmar sua autoridade sobre um grupo de homens. Esse grupo de homens pode ser edificado numa igreja. Neste ponto, é necessário recapitular. Por que a igreja foi gerada? Foi gerada com o propósito de introduzir o reino. Como foi gerada? Por meio da autoridade do reino. O propósito de Deus em trazer seu domínio celestial para a terra e fora da igreja, seu objetivo não poderia ser alcançado. Ele necessitava de um povo que se sujeitasse ao domínio dos céus, de tal maneira que, sob tal domínio, eles pudessem ser edificados como a igreja. É isso que Mateus 16 revela. Não pense que somente pela nossa salvação nos tornamos a igreja. Nós que somos salvos estamos na igreja, mas apenas nossa salvação não nos torna a igreja. A igreja é um corpo, portanto, há necessidade de vinculação e de edificação. Deixe-me ilustrar. Nosso corpo tem muitos ossos, mas será que esses muitos ossos formam um corpo? Deixe o livro de Ezequiel no Antigo Testamento dar a resposta. Ezequiel diz que os filhos de Israel eram aos olhos de Deus como um monte de ossos secos. Um dia o sopro de vida veio até eles e os ossos foram vinculados e se tornaram um corpo. Ezequiel 37. Para ilustrar novamente, a igreja é uma casa. Ela é a habitação de Deus, o templo de Deus. A Bíblia diz que nós, os salvos, somos pedras vivas e somos edificados juntos numa casa espiritual. 1 Pedro 2,5. Admitimos que uma casa seja edificada com pedras, mas um monte de pedras não é uma casa. Não pense que 1000 irmãos e irmãs reunidos aqui significa que a igreja está aqui. Que é a igreja? É a Assembleia dos Salvos. Mas que tipo de reunião é essa? Um grande número de pedras amontoadas não é uma casa. Que é uma casa, então? É uma pedra edificada sobre outra. Está colocada sobre aquela sentada ao lado de outra.
em cima e embaixo, à direita e à esquerda, na frente e atrás, todas perfeitamente colocadas em relação às demais. Se as pedras não forem juntamente edificadas, não poderá haver casa alguma. Pode ser que haja 1000 irmãos e irmãs juntos, todos evidentemente salvos, mas ainda perguntaríamos se eles estão ou não edificados. Com certeza, eles são material para a edificação da igreja, mas se são ou não a igreja depende de eles estarem ou não edificados. Sem edificação, não existe a igreja. Talvez alguns perguntem o que realmente significa ser edificado. Essa palavra é usada diversas vezes no Novo Testamento e seu sentido no original grego não quer dizer aperfeiçoamento moral ou benefício espiritual, mas construção de fato. Como construímos? Eis aqui uma pedra. Então vem um operário com uma ferramenta na mão e a aplica sobre a pedra, até que sua superfície fique perfeitamente plana. Mas a pedra tende a encaixar-se em determinada parte do edifício. Se é triangular e o espaço é retangular, a pedra tem de ser lavrada, lavrada e lavrada, até que a forma da pedra e o espaço no edifício sejam perfeitamente correspondentes. Assim a pedra é encaixada no espaço. A pedra não está ali para ser mero ornamento, mas para ser uma parte do edifício. O que se necessita não é um monte de pedras ornamentais. Em muitas reuniões, há uma verdadeira exposição de lindas pedras, mas temo que não tenha havido uma edificação dessas pedras numa casa. O que Deus quer não é um monte de pedras preciosas. Ele deseja uma casa espiritual. Frequentemente, encontramos irmãos que são pessoas agradáveis. A vida deles é bem organizada. São cuidadosos quanto à comunhão matinal com o Senhor e fervorosos em evangelizar. Eles participaram das muitas reuniões de edificação espiritual e se tornam tão edificados que têm boa recomendação dos outros. Entretanto, eles ainda permanecem individualistas e não conseguem ser edificados. Eles são pedras preciosas, tão preciosas que não podem ser assentadas com barro ou pedras comuns. São bonitos demais para serem edificados com outros num único edifício. Assim eles permanecem cristãos individuais, bons para exposição, porém não para edificação. O que Deus deseja é uma casa, não um monte de pedras separadas, por mais belas que possam ser. Ele quer uma igreja completa, não inúmeros cristãos dispersos. Certa irmã, falando-me a respeito de outra, disse: ela é tão preciosa, tão espiritual. Quando lhe perguntei mais sobre a irmã, ela disse: ela é tão humilde, tão mansa, tão educada. Nunca soubemos que ela tenha se irritado. E ainda acrescentou: ela é tão espiritual. Com quem ela é espiritual? Perguntei-lhe. Ela é uma irmã espiritual, isolada. Ou a espiritualidade dela a relaciona com os outros? A irmã respondeu: cantores que produzem sons tão elevados como ela encontram poucos que possam cantar com eles. Ora, aquela irmã era tão espiritual que ninguém podia ser companheiro espiritual dela. Tal irmã é ótima para estar numa vitrine, mas não serve para a edificação da igreja. O tipo de irmã que a igreja necessita é a que pode ter outra colocada atrás de si, outra na frente, uma à esquerda e outra à sua direita, uma embaixo e outra em cima. É esse o tipo de cristão que Deus está buscando hoje. Nos últimos 2000 anos, um dos maiores empecilhos ao propósito de Deus e a principal razão de o Senhor ter de adiar sua volta é a falta de cristãos que estejam juntamente edificados. Pode-se encontrar cristãos por todo o mundo e pode-se encontrar também cristãos espirituais, mas onde tem sido edificada uma casa espiritual? Há muitíssimas pedras que têm sido lavradas até se tornarem muito bonitas, mas onde está o edifício? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Há uma condição a ser satisfeita para que possa haver edificação. A condição indispensável é a submissão à autoridade do reino. Nosso Salvador foi exaltado para ser o cabeça do universo e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para torná-lo cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, primeiramente,
Isso implica que a igreja deve estar sob seu encabeçamento. Que é encabeçamento? É o governo do cabeça. Perceba que para a igreja ser edificada, devemos submeter-nos à autoridade do cabeça. Onde não há cabeça, não há autoridade, e a edificação da igreja nem sequer pode ser cogitada. Em Efésios 4, 15 e 16, onde se fala da edificação da igreja, é mostrado que é de primordial importância que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Em quantas coisas estamos verdadeiramente crescendo nele? Nossa humildade, nosso amor, ou mesmo muitas das nossas boas qualidades, podem não necessariamente estar crescendo sob seu encabeçamento. Ainda não entendemos o que significa ter nossas afeições governadas por Cristo e ter todas as outras qualidades desejáveis desenvolvidas sob o seu encabeçamento. Onde verdadeiramente há um crescimento em todas as coisas no cabeça, ali virá a seguir a edificação do corpo, conforme dizem os 2 versículos seguintes. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Colossenses 2,19 fala de retendo a cabeça. O que significa isso? Significa submeter-se à autoridade da cabeça em todas as coisas. Note que ali não diz retendo o Salvador, nem diz retendo a vida. Quando nos submetemos ao governo do cabeça, é que há toda a edificação, da qual o mesmo versículo fala. Todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Consiga submissão à autoridade do cabeça e você conseguirá a edificação do corpo. Onde se obtém o governo celestial, aí se obtém a igreja. Quanto a igreja será edificada no nosso meio depende totalmente do lugar dado ao nosso meio, ao cabeça da igreja. Todo o corpo suprido e bem vinculado, isso é a edificação da igreja. Mas como isso ocorre? Da qual a cabeça, todo o corpo suprido e bem vinculado, ocorre quando cada membro submete-se à cabeça. Quando cada um aceita o governo do reino dos céus, somente por meio dos que se submetem ao controle do cabeça é que se pode conseguir a edificação da igreja. Portanto, a questão de a igreja ser ou não edificada torna-se uma questão de você e eu aceitarmos ou não a autoridade do reino. Capítulo 4. A edificação da igreja relacionada ao reino. O Novo Testamento revela claramente que neste universo, Deus centralizou todas as suas atividades num projeto de edificação. Ele realizou muitas outras tarefas, mas de todas as demais obras suas, a obra central e a obra final e máxima, para a qual todas as suas obras estão voltadas, é a estrutura da qual o Senhor fala em Mateus 16. Edificarei a minha igreja. Toda a atividade divina no universo está direcionada para a edificação da igreja. A igreja é um mistério, um grande mistério. Se conhecermos nossa Bíblia e se conhecermos um pouco da comunhão com Deus, saberemos que a igreja era um segredo há muito escondido no seu coração. Falando resumidamente, esse mistério é o próprio Deus trabalhando para dentro da humanidade, o próprio Deus trabalhando para dentro de suas criaturas, e criaturas que eram caídas. Mas pela redenção, essas criaturas tornaram-se participantes da vida divina, e por meio disso experimentaram 2 criações, a criação em Adão e a criação em Cristo, segundo Pedro 1,4. Por meio da primeira criação, eles receberam a vida criada. Por meio da segunda criação, eles receberam a vida incriada. Pela primeira criação, tornaram-se possuidores da natureza humana. Pela segunda criação, vieram a tornar-se possuidores da natureza divina. O homem não somente se tornou possuidor de 2 disposições, a humana e a divina, como também o próprio Deus fez sua morada no homem. O homem exteriormente permanece igual. Ele ainda é verdadeiramente um homem, mas a natureza celestial veio para o seu interior, pois o Deus dos céus veio habitar nele. Deus agora está trabalhando nessa humanidade para que os homens não sejam unidades separadas, mas sejam coordenados numa única entidade. Ele quer que muitos homens se tornem um todo orgânico, um corpo.
Ele quer que muitos sejam edificados numa única estrutura, uma casa. Deus quer que eles sejam levados a tal harmonia consigo mesmo, de maneira que possam se tornar seu lugar de habitação. Deus quer que eles sejam levados a tal relacionamento com Cristo, que venham a tornar-se seu corpo. Quando a obra de Deus for completada, o que agora vemos como corpo de Cristo e como habitação de Deus, veremos então como noiva de Cristo e cidade de Deus, que é seu centro governamental. Chame isso como quiser: o corpo de Cristo, a casa de Deus, a família de Deus ou o reino de Deus. É aqui que habita toda a plenitude de Deus. É isso que Deus planejou na eternidade passada, antes da criação. E quando no tempo começou sua obra de criação, esse era seu alvo. Embora tenha havido interferência satânica, Deus não interrompeu sua atividade. Antes, introduziu a redenção para que a obra pudesse continuar. Quando seu filho veio à terra, ele afirmou plenamente que seu desejo era essa edificação. Mateus 16, 16 a 19. Se tivermos a visão da igreja, saberemos quão santa, misteriosa e grande ela é. Deus tomou os homens e transmitiu-se a si mesmo para dentro deles. Ele agora está trabalhando para fazer deles um todo corporativo, de tal maneira que neles e por meio deles, ele possa manifestar-se em toda a sua glória. Essa é a tarefa na qual Deus tem concentrado todo o seu esforço, e é sob essa luz que devemos ler novamente as palavras de Jesus: edificarei a minha igreja. Certa vez, quando fui a Hong Kong, um irmão chamou minha atenção para os arranha-céus que havia por toda parte. Mas que são aqueles edifícios em comparação com a igreja? São meras estruturas inúteis. Deus está edificando um grande edifício no universo e está usando a si mesmo e ao homem como material de construção. Ele está colocando a si mesmo no edifício, está colocando os céus no edifício. Também está colocando nesse edifício um incontável número de homens que foram salvos em todas as gerações e está edificando juntamente todo esse material. Ele se referia a isso quando diz: edificarei a minha igreja. Mas como ele começou essa tarefa de edificar a igreja? Enviando o Espírito Santo e dando dons à igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Enquanto se faz muita obra evangelística e muita obra para o aperfeiçoamento dos crentes, há pouca evidência de edificação da igreja. Entretanto, Deus deu evangelistas, profetas e mestres com um propósito específico de edificar a igreja. Espero que você perceba que isso é o que Deus busca no universo, e todos os que buscam trabalhar para Ele deveriam ter esse alvo diante de si. Tragamos, porém, o que pensamos sobre esse assunto tão elevado para nosso cotidiano e consideremo-lo em seu aspecto prático. Qual o conceito comum sobre a edificação da igreja? Você abre um local de adoração, introduz as pessoas no cristianismo, batiza-as, determina reuniões variadas, organiza um pouco as coisas e tem a igreja. Não desejo aumentar essa lista, mas anelo que os filhos do Senhor possam perceber que o que acabamos de descrever não é o que a Bíblia chama de edificar a igreja. A edificação da igreja primeiramente significa trazer os homens para debaixo da autoridade do cabeça da igreja. Antes de os homens serem salvos, eles estão sob a autoridade de Satanás e depois de salvos, são libertados da autoridade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ser salvo é ser libertado da autoridade de Satanás e ser colocado sob a autoridade de Cristo. É uma grande tristeza para mim ouvir as pessoas explicando a salvação como ser salvo do inferno para o céu. É claro que a salvação nos leva para o céu, mas o céu não é o alvo da nossa salvação. A salvação não é meramente Deus, por compaixão pelos homens, transferi-los do inferno para o céu, mas de libertá-los da autoridade das trevas e transferi-los para o reino do Filho do seu amor. O objetivo aqui não é o céu, mas o reino. Deus nos salva para que possamos estar submissos ao Filho do seu amor. A edificação da igreja começa aqui.
levar para o controle de Cristo as pessoas que antes estavam sob o controle de Satanás. Que você possa perceber que tão logo surge a questão da edificação da igreja, surge a questão de embaraçamento de Cristo, surge a questão do encabeçamento de Cristo. Quando você se defronta com esse desafio, louve a Deus. A edificação da igreja começa na sua vida. Se em qualquer pessoa ou em qualquer grupo de cristãos, Cristo consegue estabelecer sua autoridade, ele então começa a edificar sua igreja. É por isso que temos enfatizado o fato de que deve haver o governo soberano do reino para que possa haver a edificação da igreja. Se o reino não estiver aqui, nenhuma igreja será edificada aqui. Qual seria a vantagem de demolirmos um local de reuniões e amontoarmos todo o material usado em sua construção? Seria totalmente inútil. Todo esse material é inútil porque foi edificado numa estrutura ordenada. Há uma necessidade urgente da edificação dos cristãos. A necessidade não é o estabelecimento de grupos cristãos, mas a edificação da igreja sob o governo do cabeça da igreja. Se quer ter parte nisso, então você mesmo precisa submeter-se ao encabeçamento de Cristo. Quando a autoridade dele for estabelecida em sua vida, algo impressionante começará a acontecer. Você se surpreenderá sendo espontaneamente edificado com outros que também estão submissos à sua autoridade. Esse grupo de cristãos será uma igreja forte, apta a lutar pelo reino de Deus. Satanás será impotente diante de uma igreja assim. Se essa igreja vier à existência, igreja contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer, então deve ocorrer edificação. E isso não pode acontecer sem um reconhecimento do cabeça da igreja e uma sujeição à sua autoridade. Você pode perguntar o que significa isso em termos práticos. Deixe-me ilustrar. 2 desconhecidos se encontram. Ambos são crentes. Com prazer, cada um reconhece o outro como irmão. Eles louvam ao Senhor e se alegram por terem se encontrado. Então decidem pregar o evangelho juntos e logo um bom número de pessoas são salvas. 12 do norte e 8 do sul. Esses 2 irmãos regozijam-se muito. Agradecem ao Senhor por terem conseguido levar todas aquelas almas a Ele. Mas essa situação de alegria não dura muito, pois os do norte têm um caráter esquisito e os do sul também têm o seu temperamento peculiar. Inicialmente é tão fácil louvar, mas logo se torna difícil conseguir um louvado seja o Senhor único. Não muito tempo depois, as críticas começam a substituir os aleluias e a discórdia aumenta, até que um dia os do norte e os do sul decidem separar-se e cada grupo aluga um local de reuniões, separadamente. É assim que a igreja é edificada? Longe disso. É assim que a igreja é destruída? É assim que a igreja é destruída. Qual é a fonte do problema? É a ausência do trono. No livro de Juízes podemos ler: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Quando não havia rei em Israel, não havia qualquer autoridade. E as pessoas simplesmente faziam o que lhes parecia melhor. Naquela época, determinada família estabeleceu um lugar de adoração em sua casa, contratou um levita para ser seu sacerdote familiar e ali instituíram uma forma de adoração divina. Juízes capítulo 17. É exatamente esse o estado das coisas nos dias atuais. Pensamos que somos suficientemente hábeis, que podemos reunir algumas pessoas e você pode estabelecer uma igreja nesta rua e eu estabeleço outra naquela rua. E contratamos um pregador para pregar para nós. Qual é a causa de toda essa confusão? A causa fundamental é que nós não nos sujeitamos ao cabeça da igreja. Voltemos, porém, ao caso dos 2 irmãos. Se os 2 se submetessem ao cabeça da igreja, seus problemas teriam sido resolvidos, pois a autoridade subjuga toda rebelião. Que natureza rebelde há em nossa Constituição! Confesso que minha própria natureza é antagônica do Senhor, mas sua autoridade sobre mim faz-me amar meus irmãos de tal maneira que posso verdadeiramente servi-los junto com eles. Falamos de amor mútuo, mas esse nosso amor pelos outros é muito passageiro. Há somente um lugar onde o amor é permanente,
e esse lugar é debaixo do cabeça da igreja. Em nenhum outro lugar há verdadeira harmonia ou um relacionamento permanente. Quando estamos dispostos a ser quebrantados sob sua autoridade, algo tremendo acontece. Um processo de edificação começa a ocorrer. Uma aceitação contínua da disciplina do seu governo abre o caminho para o fluir da sua vida, e assim a obra de edificação prossegue a passos rápidos. Os irmãos e irmãs que nos eram problemas tornam-se então bênçãos para nós, e pouco depois pode-se ver um grupo edificado na vida de Cristo. Amigo leitor, isso é o que Deus deseja hoje. Não é suficiente que preguemos o Evangelho, tragamos as pessoas ao conhecimento da salvação e a certa estatura de espiritualidade. Devemos também levá-las ao encabeçamento de Cristo, de maneira que sejam edificadas. Sob seu encabeçamento, deixaremos de pensar nas dificuldades, pois estaremos tocando a plenitude da vida. Então, a função espiritual específica que pertence a cada membro do corpo será evidenciada, e essa igreja tornar-se-á uma igreja forte, na qual, sob a direção do cabeça, cada membro, do menor ao maior, terá uma contribuição a dar para o todo. Terminamos aqui a leitura do livro O Reino e a Igreja, do autor Witness Lee. Esse áudio está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Visite o canal, inscreva-se, lá você encontrará muitos livros para alimentar a sua alma. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.